Em tempos de grande incerteza, a capacidade de manter a calma não é um luxo desnecessário. Os antigos estoicos não fugiram da adversidade, mas, em vez disso, conseguiram perseverar enquanto continuavam seus caminhos de virtude. Basta dar uma olhada nas memórias do antigo estoico Marco Aurélio, publicadas como meditações, para ver como ele lutou cumprindo seu dever sem perder a cabeça e sem cair na sedutora armadilha de se entregar aos prazeres sensuais como fizeram muitos outros imperadores, seu próprio filho incluído. A miséria está enraizada no medo, uma emoção que caracteriza os períodos de inquietação. É o berço do ódio e da violência, da hostilidade e da opressão, e quanto mais esta emoção se espalha pelo mundo, infectando-nos a todos como um vírus, mais sofremos. O poder do estoicismo não está em mudar nossas circunstâncias, mas em nos fortalecer para que possamos lidar com nossas circunstâncias, não importa quão severas sejam. No estoicismo podemos encontrar a sabedoria necessária para nos tornarmos mais resilientes, não apenas para manter a nossa paz interior, mas também para prosperar e brilhar em tempos de incerteza. Ou não são os acontecimentos que nos perturbam. Os estoicos e os budistas concordarão que, no que diz respeito à experiência humana, não há nada que preceda a mente. Embora possamos sentir que é o mundo externo que nos perturba, na verdade é a maneira como pensamos sobre o mundo que faz o trabalho. Circunstâncias externas podem influenciar diretamente nossas ideias e pressuposições, ou desencadear o que está oculto na mente subconsciente, como crenças profundamente enraizadas ou, talvez, experiências passadas reprimidas. Então, ainda é a mente que cria a experiência. Por exemplo, acreditamos que não devemos enfrentar dificuldades como doenças ou reveses financeiros, ou que não deveríamos sofrer uma perda, seja qual for a forma. Infelizmente, isso significa que ainda negamos a realidade da natureza. Acontecimentos desagradáveis acontecem a todos nós e ninguém tem o direito de ser excluído das formas universais de mudança. Agora, de acordo com os estoicos, temos uma escolha. O fluxo da vida, o envelhecimento dos nossos corpos, as doenças, a guerra, as enfermidades, não cabem a nós controlar. O estoicismo enfatiza que, apesar disso, temos agência. Podemos formar opiniões, podemos julgar, podemos agir. Por exemplo, podemos perder a opinião de que apenas o bem deve nos vencer e aceitar que até mesmo os eventos mais catastróficos da humanidade podem muito bem aparecer em nosso caminho. Do ponto de vista estoico, isto não deveria ser uma fonte de medo, mas uma oportunidade para aceitar a realidade e parar de resistir ao inevitável. Só isso leva à paz interior. É uma questão de abraçar tudo o que acontece e saber que não são os eventos, mas a nossa própria experiência que causa o que sentimos. 2. A maioria das coisas já aconteceu antes. Como a maioria das criaturas da Terra, nós, humanos, temos uma visão limitada de como a vida se desenvolve. Em grande parte, essa visão limitada decide como vivenciamos o mundo. Tomemos, por exemplo, uma mosca. Esta criaturinha nasce e morre no mesmo dia. Esta criatura não sabe sobre a noite, não sabe sobre as estações, não sabe sobre anos e décadas. A sua visão do mundo é muito estreita, o que significa que as coisas que encontra como experiências únicas na vida são meras ocorrências diárias para nós. O universo se mostra para nós em ciclos e ondas, e a menos que vivamos pelo menos um ciclo ou onda, o que nos acontece parece sem precedentes. Mas olhando para a história, vemos que a maioria dos acontecimentos que nos perturbam e nos assustam já aconteceram antes. Guerras, pandemias, desastres naturais, mas também tribos que ameaçam atacar umas às outras, as pessoas de mentalidade conservadora versus progressista. Essas lutas geralmente interferem em nossa paz interior, mas basta ler alguns jornais antigos para descobrir que são expressões arquetípicas de todas as épocas que se repetem continuamente. Como afirmou Marco Aurélio, olhe para o passado, e império sucedendo império, e a partir disso, extrapole o futuro, a mesma coisa. Não há como fugir do ritmo dos acontecimentos. É por isso que observar a vida durante 40 anos equivale a 1000. Você realmente veria algo novo? Fim da citação. 3. Nossos pensamentos não são confiáveis. A mente é uma poderosa máquina biológica capaz de transformar fantasia em realidade. Nossa capacidade de pensar é a razão pela qual sobrevivemos em um mundo muitas vezes hostil a nós, pois é habitado por muitos animais fisicamente muito mais fortes do que nós. A mente criou as mais belas obras de arte, literatura, arquitetura, e nos trouxe à Lua, e eventualmente nos levará a outros planetas. É uma ferramenta poderosa, sem dúvida,
mas também há perigos. Explorar possíveis resultados pode ser uma coisa boa, mas quando exageramos, ficamos presos no redemoinho do pensamento excessivo que destrói a paz interior. Pensamos repetidamente em cenários possíveis, muitas vezes de maneiras irracionais e baseadas em suposições. Preocupamo-nos com o futuro, sobre todas as coisas terríveis que poderiam acontecer. Claro, é muito possível que nossos pensamentos se concretizem, mas um pensamento é apenas um pensamento, não é real. O menu não é a refeição. Podemos ler o cardápio 1000 vezes, mas ainda assim não se compara com a comida em nosso prato. Como afirmou o antigo estoico Sêneca, sofremos com mais frequência na imaginação do que na realidade. 4. A adversidade pode nos tornar mais fortes. Que horror a gente estar passando por tanta miséria, né? Bem, Marco Aurélio teria discordado de tal afirmação. Afinal, não é ótimo quando ainda estamos vivos e capazes de prosperar depois de tudo o que passamos? O estoicismo não consiste em evitar a vida, mas em evitar ser mentalmente destruído por causa da vida. Sem dúvida, isso é mais fácil dizer do que fazer, mas, de uma mentalidade estoica, não devemos nos concentrar em como as coisas estão ruins no momento, mas em como superá-las e manter a paz interior ao fazê-lo. Cada minuto que gastamos nos sentindo mal com a nossa situação e resistindo ao que é, poderíamos gastar para tirar o melhor proveito de nossas vidas, independentemente do que esteja acontecendo conosco. Assim, quanto mais vento contrário sentimos ao andar de bicicleta, mais temos que usar os músculos das pernas e mais fortes eles se tornam. Quando vemos os tempos difíceis como uma oportunidade para criar força, podemos parar de temê-los e abraçá-los. Cito: é lamentável que isto tenha acontecido. Não. Foi uma sorte que isso tenha acontecido e eu tenha permanecido ileso e não abalado pelo presente ou assustado com o futuro. 5. O presente é tudo o que temos. Comparados aos humanos, os animais parecem viver muito mais imediatamente. Sêneca percebeu como os animais sentem medo quando há perigo, mas depois que escapam dele não se preocupam mais com isso, ou fogem ou lutam e continuam vivendo como se nada tivesse acontecido depois. Nós, humanos, por outro lado, podemos ruminar sobre eventos passados por toda a vida e permanecer em um estado de preocupação perpétua até que a morte nos liberte. Deixamos nossas lembranças trazerem mágoas do passado, deixamos que a preocupação nos atormente, enquanto, na realidade, não há nada acontecendo além de nossos pensamentos. É somente quando permanecemos no presente que estamos livres de preocupações e ruminações. Isso não significa que nossas memórias sejam inválidas ou que nunca devemos antecipar ou planejar o futuro. É que o passado e o futuro não podem nos tocar, porque não existem. O estoicismo enfatiza que o presente é tudo o que temos. Quando ficarmos com a situação em questão, teremos muito menos com o que nos preocupar. 6. Estamos morrendo de qualquer maneira. Desde o momento em que nascemos, nossa vida passa segundo após segundo. A morte é uma consequência inevitável da vida, e, ao mesmo tempo, é a coisa mais destrutiva que pode nos acontecer, pois é a desintegração e aniquilação do que percebemos como nós mesmos. Como Sêneca declarou: pois nos enganamos quando esperamos a morte, a maior parte da morte já passou. Quaisquer que sejam os anos atrás de nós, estão nas mãos da morte. Fim da citação. A vida, portanto, é essa viagem incrível e cheia de surpresas. Que perda de tempo passar a vida em angústia e resistir a tudo o que encontramos, sempre ocupados em criar esta falsa sensação de segurança, enquanto a própria natureza do universo é a insegurança. Passar o dia se preocupando é meio estúpido se pudéssemos morrer amanhã. De uma perspectiva estoica, faz mais sentido gastar bem o tempo. Lembrar que nosso tempo aqui é limitado afrouxa nosso controle sobre o passado e o futuro, para que possamos aproveitar o dia enquanto mantemos a paz interior. 7. No grande esquema das coisas, não somos tão importantes. Se ainda estivermos excessivamente ocupados com a ansiedade, especialmente em tempos de incerteza, colocar nossas vidas em perspectiva pode nos ajudar. Lembra da mosca? Do ponto de vista humano, a vida da efemérida parece uma ocorrência bastante insignificante, mas para a árvore Matusalém, de 4.700 anos, a árvore mais antiga do mundo, uma vida humana equivale a cerca de um ano. Esta árvore é ainda mais antiga que os antigos estoicos, e durante a sua vida, muitas civilizações humanas surgiram e desapareceram. Para Matusalém, a expectativa de vida humana não é muito. Agora, compare isto com a história do nosso planeta, e depois coloque o nosso planeta na perspectiva do cosmos. Agora fomos reduzidos a quase nada.
Isto não significa que a experiência humana não conte, somos dotados da capacidade de vivenciar profundamente, o que é uma coisa linda, independentemente do nosso tamanho e tempo de vida. Mas, ao adotarmos uma visão estoica de cima, nos lembramos de como a vida realmente é transitória. Podemos perceber que muitas das pequenas, e até grandes, coisas com as quais nos preocupamos hoje, significarão quase nada daqui a 100 anos. Por fim, se você estiver interessado em colocar a filosofia estoica em prática, talvez queira conferir a lista de reprodução Exercícios Estoicos para a Paz Interior. Obrigado por assistir.